Então vamos dar início. Nós temos duas perguntas. O que é duplo etérico? Duplo etérico é o que liga o físico ao perispírito. O que é perispírito? É o que liga o duplo etérico, o físico, ao espírito. Então é essa ligação. E no duplo etérico é onde gera o ectoplasma, é onde a gente sente as dores, tanto é que quando aplica uma anestesia, afasta o duplo etérico e ele evita de manifestar dor no nosso corpo. E é muito importante para quem está educando uma mediunidade. Tanto é que Ramatiz, numa de suas obras, ele citou o porquê que Kardec não falou nada na sua codificação e ele veio explicar a importância desse duplo etérico. Então, é sabido que, quando encarnado, nós temos um físico, corpo físico, o duplo etérico para ligar o físico ao perispírito. Mental inferior, astral inferior, astral superior, mental inferior, mental superior. Então esse é o perispírito, é um elo de ligação. Quando a gente desencarna, esses corpos se diluem, volta ao éter divino. Então se transforma, não se perde, tudo se transforma. Então isso é o duplo etérico. E quando a gente ascende a níveis, mundo das mansões, mundo moroncial, quando tiver sutilizado, tirado as anomalias do perispírito, dos corpos inferiores, esses corpos se alojam no corpo superior, no búdico, e com isso ele fica alojado aqui e os corpos superiores vão a níveis de mundo moroncial. Quando um dia quiser reencarnar outra vez, para cumprir uma missão igual essas crianças de luz estão vindo, criança cristal, eles vêm da morôncia, pega o perispírito sem aquelas anomalias que tinham, o envolvimento emocional, ligado ao ego negativo, já não existe mais, eles vêm nesse mundo sem fazer parte deles, envolvendo mais com compaixão do que emoção. É assim que se usa esses corpos. Alguma pergunta? E a outra, por que e de onde vem o nome Sananda? Sabemos que quando Jesus esteve encarnado, o nome dele era Yoshua Joseph Bin, ou Yoshua Bin Joseph, não estou sabendo qual que é o último, não estou lembrado. E isso é nome terreno, nomenclatura terrena. Quando ele veio cumprir essas 7 auto-ortogas, ele passou por 6 fora da Terra. Primeira delas foi como filho Melquisedeque, segunda, filho Lanonandek, terceira, filho material não encarnado num corpo físico, quarta, anjo serafim, quinta, mortal ascendente já no mundo nível espiritual, sexto, mortal moroncial, sétimo, como mortal encarnado nesse corpo físico aqui na Terra. Essas foram as 7 auto-ortogas para que ele pudesse assumir a soberania do universo local de Nébadon.
é o nosso universo local. Ele é soberano, ele é um Mika criador. Ele foi criado em Avona. E fora de Avona nós temos os 7 superuniversos. Quem é criado aqui em Avona, no paraíso, chama-se ser avonal. Quem é criado fora de Avona, que é o nosso caso, chama-se mortal ascendente. Então nós estamos num processo evolucionário como mortal ascendente. E o dia que a gente entrar em Avona, nos tornaremos seres absolutos. E os seres que saem de Avona para os superuniversos, para os universos, no modo geral, chama-se Mika, seres criadores, dando forma a tudo que existe como energia. Só não cria o espírito, que é criado por Deus. Então, tudo que não é espírito, os Mikas que criam. Então, esse Jesus que esteve conosco é um Mika. E quando a gente acende, entra em Avona, troca as experiências, tudo que nós passamos e que eles passaram, nós ficamos completamente enriquecidos de toda a sabedoria possível e imaginável. Perguntas? Eles sofrem, os seres, a pergunta foi, os seres avonais também têm um processo evolucionário? Tem, porque todo o espírito foi criado por Deus simples e ignorante, tendo necessidade de aprendizado. Então, eles vêm para cá como aprendizado. Jesus, na sua infinita humildade e sabedoria, no estágio que ele está agora, ele sempre diz que vive aprendendo com tudo. Então ele está num processo evolucionário. E quando a gente lembra daquela frase, o mestre é aquele que ensina aprendendo e aprende ensinando. Isso é uma escalada evolucionária até a gente se tornar totalmente perfeito e adentrar em Avona. Quem mais? Então, esse processo de ascensão, esse processo todo que está à nossa espera, é incentivador, é um desafio, mas incentivador. A gente demora muito, o demorar é relativo, depende do empenho que cada um exerce, depende se ele fica com o braço cruzado ou mão na obra. Então, a pressa está em cada um. Para uns é mais demorado e para outros é mais rápido. Mas é uma experiência maravilhosa, desde o momento que entendamos que Deus possibilitou tudo isso, esse experimento, mas que nunca deixemos, segundo Deus, de ter alegria, de ter contentamento, de ter júbilo. E o que mais se vê aqui na Terra é a falta desse contentamento, dessa alegria, desse júbilo. E principalmente a gratidão. Porque tudo que foi nos concebido como experiência é para ser experimentado com muita alegria. Um dia chegaremos lá. Estamos lutando para isso. Quem mais? Então hoje nós vamos falar deixa eu ver se essa câmera está, parece que ela está desligada.
Então, hoje nós vamos falar de ativação da energia cósmica. A ativação da energia cósmica neste orbe é planeta. Então, é conhecido como orbe, todos os planetas conhecido como orbe. Então, a ativação de energia cósmica nesse orbe e suas conexões vibratórias se dará inicialmente no plano extrafísico, como está sendo preparado há tempos, tempo físico, para quando, do momento certo e propício, possa ver as conexões propriamente ditas. Mesmo inicialmente, as conexões serão ativadas no plano interno, como sendo uma preparação fundamental para o futuro lançamento de partículas de energia cósmica, que interagirão em todos os níveis, dos superiores para os inferiores, universal, galáctico, solar, planetário, finalizando no plano pessoal individual, nos seres que aqui permanecerão em evolução na nova era. Nesta fase de transição planetária, muitos paradigmas serão implantados e novos estão sendo analisados para serem também implantados naturalmente na mentalidade global. Isto significa que as ideias que atualmente já incomodam muitos seres esclarecidos serão transmutadas, se tornarão absolutamente obsoletas, não tendo lugar na mente da grande parte da humanidade jovem que aqui vive já com nova mentalidade trazida em sua bagagem espiritual, onde a ética e o amor prevalecem. Diante dessa realidade, o momento se torna ideal para ver todos os movimentos necessários para a chegada da humanidade nova que transmutará a realidade tridimensional em realidade multidimensional. Todo o processo evolutivo de Mãe Terra Gaia está inserido nesse projeto cósmico de enorme envergadura e importância, que visa o bem comum de todos os que se comprometeram a auxiliar o plano divino. Nenhuma peça ficará fora do lugar. A separação do joio e do trigo se faz a olhos vivos. Tudo caminha em direção ao êxito de conclusão do projeto cósmico, não só para este orbe, como também para todo o universo. A energia cósmica vibra em todo o cosmos sideral, e cada ser tem o papel a desempenhar com harmonia, equilíbrio e amor incondicional. Essa é a realidade cósmica que será implantado com todas as nuances e perspectivas. Todos estão tendo a oportunidade de evoluírem com mais consciência. Basta que abra os seus braços e seu coração ao amor do Pai Universal. A todos o meu amor, querido e amado Lorde Metatron. Então, essa mudança de energia tridimensional para energia multidimensional vai fazendo que cada um que permanecer aqui nessa escola bendita se torne um ser multidimensional. E quando o ser se torna um multidimensional,
aí muda de visão, muda de perspectiva, muda de conceitos, paradigmas. Aí nós vamos estar entendendo e vivenciando o que vem a ser uma consciência crística. Porque hoje o que mais se usa é o ego negativo. Os conceitos tridimensionais, os conceitos arcaicos tridimensional, é aquele que visa único e exclusivamente eu sou eu, o resto que vai para o esquinto dos infernos. Isso é conceito multidimensional. E para que nós nos tornemos um ser multidimensional, precisa desapegar desses conceitos e paradigmas velhos da vazão, da entrada, estar receptivo para o novo. O novo é compaixão, é perdão, é amor incondicional. Isto é nova era. E aqueles que relutarem, aqueles que ficarem presos nesses conceitos tridimensionais, vão demonstrando devagarzinho ao conselho kármico, da qual pertence, e esse, por sua vez, vai avaliando se tem possibilidade de atingir um referencial mínimo até 2151, na qual dará o término da separação do joio e do trigo. Isto porque a transição planetária começou em 1951. Ela vai durar 200 anos. Então, 2151, fim da separação do joio e do trigo. Aqueles que não atingirem um referencial mínimo até lá, sairão. E muitos já estão demonstrando ao Conselho Kármico que não estão fazendo nada para isso. É uma regrinha de 3 que eles usam. Não atingiu até agora uma percentagem, então mais esse tempo que sobra não é o suficiente para que possa atingir. Então eles vão remanejando, eles vão tirando esses seres do planeta e conduzindo para o outro orbe que se chama Nibiru, que é um orbe de transporte, muito conhecido como Ecóbulos, ou Planeta X, ou Higienizador, Chupão, tem várias nomenclaturas, mas o nome mais correto é Nibiru. E esse planeta levará todos aqueles que não atingiram um referencial mínimo para outro sistema que não está pertencendo nessa transição planetária. Continuarão sua escola aonde for mais apropriado de acordo com o teor energético de cada um. Perguntas? Quem vem para cá? As crianças de luz que estão chegando, as crianças cristal. E quem fica aqui? Quem se esforçou e aproveitou a oportunidade que a Mãe Terra Gaia está oferecendo, o plano espiritual está nos ajudando, e quem usar da sabedoria vai ficar aqui. Quem não usar da esperteza, não vai ter lugar para ficar aqui. Então, esses irmãos espertos já estão com dias contados. Eles terão que enfrentar suas vicissitudes em outro orbe, muito mais denso do que aqui. E assim vai havendo o remanejamento, a separação do joio e do trigo. Cada ser esperto que sai, por não ter atingido um referencial mínimo, chega uma criança de luz, com conceitos novos do amor incondicional. Essa é a nova era. Essa é a evolução espiritual. Isso aqui e outros orbes que estão passando por essa movimentação de transição planetária. Quem mais?
no nosso sistema não tem nenhum planeta, sistema solar, nenhum planeta tridimensional. Tem mais evoluído e menos evoluído. Então tem oitavas inferiores e tem oitavas superiores, mas a Terra é o único planeta tridimensional que habita aqui. Por isso que a NASA nunca vai achar civilização fora do nosso planeta, porque ela vai em conceitos tridimensionais, não através de um holograma, num desdobramento dos corpos superiores através de um holograma. Ela está longe disso porque não acredita ainda na espiritualidade. Quando se associar, aí vai perceber até colônia espiritual que está em cima de grandes metrópoles. Elas não têm capacidade nem de perceber que tem colônia espiritual em cima de cada metrópole, porque não interessa. Está longe desse cientista ficar ligado, é caretice se ligar com a luz. É fora de cogitação para esses irmãos que só trabalham na intelectualização. Mas vão chegar um momento que eles vão mudar o conceito. Cada dia é um crescimento espiritual. Cada dia é uma evolução para todos. E aqueles que aproveitarem, crescerão. Os que não aproveitarem, sairão. Crescerão e terão opção de continuar aqui ou não. Porque isso daí é de acordo com a necessidade de cada um. Se eu ascendo, vou para uma oitava superior pelo um conselho kármico, desencarno, porque nós temos um ciclo. Cada ciclo tem uma etapa reencarnatória. Então, se eu ascendo, eu, diante do conselho kármico, eles vão me mostrar as alternativas que eu tenho para o que faz bem para mim, o que eu preciso, e eu vou escolher. Se eu fico aqui ou se eu vou para... Eu vou escolher não a nível da psique humana, mas a nível monádico. É bem mais não, é só mais interessante, só mais sábio. Então, é em conjunto. Quando a gente precisa de qualquer coisa como personalidade, o grupo monádico entra para que haja uma escolha, porque se a gente escolher uma missão como personalidade ligada a um ego negativo, eu escolheria assim, eu quero ir para a Terra, cumprir minha missão como um guarda-vida numa praia onde não tem onda. Sereno, tranquilo, só tem sol, areia. Isso é ego negativo. Agora, a nível monádico de consciência crística, eu quero escolher uma missão na qual eu cresça espiritualmente. Não procurar vir como uma colônia de férias, mas vir como um trabalho de evolução espiritual. Isso é nível monádico. Então a escolha também visa a evolução do grupo monádico. O que ocorre também é que quando uma extensão de alma ou uma personalidade de um grupo monádico não vai muito bem, todas as outras extensões trabalham em pró. Numa noite, quando a gente dorme, nós temos desdobramento e vamos num centro administrativo e vamos preparar uma missão. E algumas vezes nós vamos ter contato com o nosso grupo monádico. Nós somos assessorados. Olha, você está agindo assim está te dificultando, você pode ficar para trás. Vamos lá, nós te ajudamos, tal.
Então há um envolvimento, é uma matriz ajudando todas as filiais. Todas as personalidades, elas passam por experiências equivalentes ou não? Não, cada uma, todas as personalidades, eu estou respondendo já a pergunta, para que fique claro. Todas as personalidades, ela passa pela mesma experiência, não teria sentido ter 12 personalidades num grupo monádico. Então, cada uma vivencia uma experiência diferente, para adquirir vários tipos de experiência e acoplar numa alma, depois de ascender. Então, não se encontra uma extensão de alma. Muitos acham assim, eu vou encontrar minha alma gêmeas. O que você pode e eu posso é encontrar encarnado, que é meio difícil, mas tem essa possibilidade de encontrar meu complemento divino, não a minha alma gêmea. Todas aquelas pessoas que encontram o Romeu e Julieta acham que é a contraparte. Às vezes são seres de afinidades que já tiveram junto em alguma encarnação e se tornaram muito afins e vieram para cumprir uma missão. E ama, tem uma paixão extremamente aflorada e acha que é a contraparte. Não é assim. Quando se encontra seu complemento divino, aí já está num estágio mais evoluído para que possa cumprir sua missão e formando a união sagrada, se fundindo na mesma energia, mas com individualidade, cada um com a sua individualidade, mas fundido na mesma energia. Os mesmos gostos, sabe? Fala a mesma linguagem. É a contraparte. Mas a paixão é completamente diferente do que o amor de um complemento divino. Porque paixão terrena está ligado muito com o corpo, com a aparência física. A gente se envolve muito no físico. E aí vem a paixão. É diferente desse amor verdadeiro de complemento divino. Quem mais? Celso, viajando um pouco. Pela física quântica, nós somos hologramas, entre aspas. Os OVNIs seriam? Os? OVNIs. Então, OVNI, o que é OVNI? Essas naves que muitos falam que viu, que não sei o que lá, nada mais é do que um corpo de luz, a Merkaba. Eu, quando exalo a minha luz, eu vou tecendo um corpo de luz, e eu teço esse corpo de acordo com a minha vontade. Eu quero fazer um charuto, eu quero fazer um oval, eu quero fazer uma bola. Eu vou dar forma a esse veículo de luz, essa Merkaba. E ela vai ser meu veículo de luz. Para onde eu for, no micro, no macro, no alfa, no ômega, enfim. Eu usarei em oitavas superiores, oitavas inferiores, eu usarei minha Merkaba, porque eu dentro de uma Merkaba, eu não sofro influência de mudanças dimensionais, vibratórias, porque cada orbe tem uma dimensão. A Terra está numa terceira, Marte está numa quinta. Então, se eu for para Marte, com o mesmo roupagem que eu estou na terceira, eu fico incompatível energeticamente. E dentro da Merkaba, não. Eu vou para o micro e para o macro, eu vou para onde for, protegido por esse corpo de luz. Então, dá uma forma. E tem videntes que percebem.
dependendo das vibrações que está esse ser não muito elevada, porque muito elevada não tem condições de ver, mas a nível terra a terra é possível alguns verem, porque tem essa sensibilidade, essa predisposição em fatores extrasensoriais. Então, mas não é comum, a maior parte é fantasia, projeção, a supraconsciência plasmando. Pois não. Então, a irmã perguntou, essa conexão que nem a DASA está fazendo para ver se tem águas em outro planeta, isso nada mais é para descobrir se existe civilização. E isso vai trazer algum avanço. A humanidade ela caminha para esse avanço, tudo é um passo. De tartaruga, mas é um passo dado. Mas enquanto os cientistas não se unirem com a espiritualidade, eles não saem disso. Eles ficam dando murro em ponta de faca. Ali tem água, ali não tem, não sei o que, não sei o que lá. Nunca vai encontrar nada se não for através de uma projeção num holograma. O que é isso? Quando eu evoluo, eu começo a ter treinamento para que eu possa bilocar e multilocar através dos meus corpos superiores numa projeção consciente ou clarividência viajoura através de um holograma. Então eu vou usar buraco de minhoca, eu vou usar portais multidimensionais para que eu possa sair de uma atmosfera ou sair de uma vibração, de uma dimensão, passar para outra, em mundos paralelos. E eles não são capazes de fazer isso. Eles não são, eles buscam uma projeção, desaparecer aqui e aparecer lá. Eles estão estudando muito isso. Deus permita que eles cheguem logo numa conclusão que isso ocorre através de uma bilocação. O que é bilocação? Não sei se foi o padre Agostinho que se projetou, foi Santo Agostinho, não sabe? Bom, um padre aí que eles dizem que ele estava aqui e estava lá no outro local. O que ocorre nesse aspecto? Todos nós nos desdobramos com os nossos corpos superiores. E quando estamos bilocados em outro local, alguém sensitivo pode perceber que estaremos lá, mas numa projeção. O corpo físico está aqui. Não tem condições do corpo físico se projetar. Não tem condições. Então, através dos corpos superiores. Outro exemplo foi o Dr. Rutak. Ele estava na sua mesa, lá na sua escrivaninha, e pediu com fervor para que os anjos mostrassem a verdade para ele. E veio um mensageiro de luz dizendo: você está preparado? Sim. Fez uma projeção com ele através de seus corpos superiores e ele pensando que ele estava ao vivo e a cores com o corpo físico. Isso é impossível. E ele afirma nas suas entrevistas, tem até um DVD dele que fala disso,
que ele se projetou com o físico, teve com Enoque e com outros mestres, na qual passaram todas as orientações para que ele pudesse estar escrevendo a Chave de Enoque, esse livro. Aí ele recebeu as informações, mas isso não procede como ele estava pensando. Hoje eu não sei como ele pensa, mas na época ele pensava que ele foi projetado com seu corpo físico. E isso não existe. Ele foi desdobrado através dos corpos superiores numa projeção consciente. Vira a diferença? Quem mais? Depende. O plano errante, o irmão perguntou, através do desdobramento eu posso fazer o bem e o mal? O que ocorre é o seguinte, o plano errante ele não tem capacidade de projetar num holograma em várias dimensões e eles ficam restritos que nem aqui na Terra. Nós temos camada umbralina. Nós temos a faixa etária terrena, depois uma oitava negativa, e temos oitava positiva. Então, quanto mais desce na camada umbralina, mais denso fica. Então isso fica nessas faixas etárias aqui, na faixa etária da camada umbralina, não numa projeção de um orbe para o outro sair como a luz sai. Eles não têm essa capacidade de adentrar num portal. Eles não têm códigos. Eles não têm uma que não tem vibração apropriada. Eles pegariam fogo. E outra porque eles não têm a capacidade de fazer. Eles ficam no umbral. Assim, em mundos paralelos, umbralinos, eles ficam. O governo oculto está aqui embaixo, comandando todas essas esferas umbralinas. E à medida que uma consciência coletiva vai se melhorando, vai enfraquecendo todas essas camadas umbralinas, vai enfraquecendo o governo oculto e eles são removidos, eles vão ser removidos por completo. Para adentrar numa nova era, não pode ter esses seres embrutecidos na ignorância. Quem mais? O bilocar, você é uma projeção consciente. Eu posso estar aqui com consciência em outro lugar. O que esses mestres fazem? Eles são onipresentes. Um está aqui, Jesus está aqui conosco, está na igreja católica, está na igreja evangélica, está em todo lugar. Multilocado, através de seus corpos superiores. Então ele tem consciência de onde estão os corpos superiores, através de um holograma. Então ele percebe tudo o que está ocorrendo no mesmo tempo. Então ele quer ter a consciência que ele tem, quer ter ali, tem. Então ele é onipresente, se chama. Então essa bilocação é em dois lugares. Eu estou aqui e em outro lugar. Multilocação, aí já é vários lugares. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que está sonhando, está dormindo, e ela relata assim, puxa vida, parece que eu estava lá mesmo, eu sabia que eu estava deitado, dormindo, mas eu tive toda a nitidez, toda a impressão que eu estava lá, foi tão real, tão claro. Então ela saiu, ela desdobrou com seus corpos superiores e ela tinha consciência que ela estava dormindo e tinha consciência que ela estava lá. Isso é bilocar. Entendeu? Então é consciência de onde você está desdobrado.
Você bilocou. E às vezes pode atingir até uma multilocação, mas não treinando você não percebe, você não vivencia isso com seus corpos. Agora, quando tem consciência, aí você está se tornando um ser multidimensional. Você está se capacitando para ter consciência desse desdobramento através de um holograma consciente. Isso nos facilita muito, isso a gente traz, acessa muito códigos, decodifica com mais clareza. Isso a gente cresce mais rápido espiritual. Isso é uma constância, vai crescendo. E isso aumenta a percepção, aumenta tudo, aumenta a intuição, aumenta tudo. Expande a consciência. Isso o irmão está perguntando se isso é espontâneo, vem automaticamente, ou o que nós devemos fazer para isso? Ser bom, perdoar, amar, usar da compaixão, do amor incondicional, tudo isso vai qualificando para você chegar nesse... Porque enquanto existir bloqueios, sentimentos negativos, nós estamos impedidos de fazer uma conexão com clareza. Nós estamos tolhidos, entrave, chame isso. Nós temos entraves para o nosso crescimento espiritual. Quando começa a se sutilizar através dos princípios de uma lei cósmica universal divina, nós começaremos a formar nosso Antakarana, ponte do arco-íris, conexão com os logos planetário, solar, galáctico, universal e um dia cósmico. E com isso nós estamos recebendo códigos. E esses códigos ficam armazenados no nosso registro arcástico e nós vamos acessando e decodificando. Isso vai trazendo sabedoria. Isso vai nos qualificando para uma multilocação, uma bilocação. Nós vamos tendo aulas com os corpos superiores, nós temos reuniões em centros administrativos, tudo isso com consciência. E nós vamos crescendo espiritualmente, tudo isso vai ficando claro, muita clareza. E isso traz realmente a força, o poder, a iluminação, a sabedoria. Isso é luz e manifesto. Que nem Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, caso se desperte, transmute sentimentos negativos. Porque o que mais impede, o que é mais entrave para a nossa evolução, são sentimentos negativos, inerentes na nossa matriz energética. Raiva, ódio, orgulho, ostentação, vaidade, ciúmes, procrastinação, maledicência, taradice, instinto exacerbado, tudo isso bloqueia. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso trabalhar para reforma íntima, me burilar, transmutando a cada dia, me tornando uma pessoa melhor sobre todos os aspectos. É difícil? Muito difícil. Nós não vamos conseguir da noite para o dia, mas da noite para o dia nós podemos plantar uma sementinha, que no final do ano talvez está semeado um alqueire. E no final de uma encarnação nós temos uma fazendinha. Agora, quem quer ser santinho da noite para o dia, gera ansiedade, gera um monte de bloqueios que a gente quer transmutar uma ansiedade gerando ansiedade. Fica num ciclo vicioso. Não sai, fica girando em círculo. Então, a meta de cada um aqui, quando se usa a sabedoria,
Obrigado, Senhor, por essa noite, me abençoai mais este dia. Eu vou me tornar uma pessoa um pouquinho melhor hoje. Se por qualquer razão eu sentir que eu não fiz nada, eu até recuei, que amanhã eu possa acordar com mais incentivo. Cada dia um desafio para que eu seja uma pessoa melhor. Isto é crescer. O que nós fazemos? O que eu vou conseguir hoje na matéria? O que eu posso fazer para me dar bem na matéria? E quantos não estão vivendo para ter? Poucos estão tendo para viver. E quando a gente tem essa consciência, uma consciência crística, a gente trabalha no despreendimento, no desapego. Eu vou ter meu propósito, lutar pelos meus propósitos. Eu quero prosperar espiritualmente e materialmente. Por que não ter uma casinha confortável, melhor, num lugar melhor, que me satisfaça? Por que não ter um carrinho bom que não me deixa na mão? Isso é prosperar. Nós estamos na matéria, nós devemos pensar assim também, para prosperar, lutar por seus ideais, mas não viver em função de, não se desgastar para ter, não sacrificar alguém para ter, não querer ser melhor do que ninguém quando conseguir, não achar que isso vai trazer a felicidade. Porque, geralmente, muitas pessoas acham que as coisas de paixões e desejos, má ilusão, sedução da matéria, é o que preenche para a felicidade. Ela traz um conforto, traz um bem-estar, ela traz um comodismo e tal, mas a felicidade lê do engano quem pensar que vai ser feliz com coisas da matéria. Vai entrar numa paranoia, porque quanto mais tem, mais quer ter e nunca vai preencher. Quanto mais tem, mais quer ter e nunca vai preencher. Ao passo que as coisas divinas, ligadas a uma lei cósmica universal divina, do amor, cada abraço fraterno, cada palavra amiga, cada enxugamento de lágrimas alheias, isso me preenche. Isto me sustenta. Então, que pensemos, refletimos, para que possamos sair da hipnose mental, entrar numa consciência crística. Consciência crística é estar sem fazer parte disso aqui. É aproveitar tudo que tem aqui para o nosso fortalecimento e crescimento. O que eu posso me fortalecer em função a um sistema doentio que se encontra Mãe Terra Gaia? O que eu posso fazer para eu ser feliz mesmo assim, diante desse caos na economia, na política e tantos cataclismas e tantas outras coisas? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer se alguém ainda tem o poder de mexer no meu campo emocional e me deixar para baixo? O que eu posso fazer para não permitir que esse alguém ou qualquer um tenha o poder de mexer com o meu campo emocional? O que eu posso fazer? Aí vem a pesquisa, vem o desafio, vem a busca, vem o entusiasmo. Não, eu não vou permitir que ninguém seja o dono da minha felicidade. Eu não posso deixar que ninguém governe a minha vida. Eu não dou esse direito para que ninguém me manipule, subjugue. E assim eu vou encontrando força suficiente, e a escola e os quesitos da escola vai me ajudando a crescer. Então esse é o ser que quer crescer com objetividade. O outro chora, o outro vinga. Você me fez isso, você me magoou, eu não gosto de você e vou vingar de você. Isso é ego.
Então a gente precisa sair dessa hipnose mental, viver no real, sem ilusão, sem formas de pensamento negativo, dizendo ao ego negativo: eu estou aprendendo contigo, mas você, ego negativo, não é soberano da minha matriz energética. Quem é soberano da minha matriz energética é minha poderosa presença do Eu Sou. Ela é soberana, não o ego negativo. E o que eu estou fazendo para isso? Chorando, muito triste. Eu estou alimentando esse ego negativo, não estou aprendendo com esse ego negativo e não estou acessando uma consciência crística. Então, que refletimos sobre isso, que vai nos fazer bem, nós vamos ter um caminho mais reto para o nosso despertar. Sair desse mundo chato, estando nesse mundo chato, mas fazendo um mundo de muita alegria, de muito júbilo, estando no inferno, vivendo um paraíso dentro de nós. É assim que os mestres fazem. Eles ajudam no umbral sem assimilar e absorver nada do umbral. Eles estão lá sem fazer parte daquilo. Eles exalam o amor. Eles criam um castelo interno dentro da sua Merkaba, não deixa nenhuma negatividade os atingir, porque força semelhante atrai força semelhante. Eles estão em vibrações mais elevadas, em oitavas superior, e não vive com aquela situação. Nós precisamos aprender a fazer isso, porque até 2042 ainda vai ser momentos muito difíceis aqui, até as crianças cristal começar a entrar no poder, ter voz ativa e começar a agir mesmo, vai demorar um pouquinho. Ainda uns 30 anos, 28 anos. E para isso, nós não vamos esperar chegar a 2042 para sair da revolução e começar a enxergar a luz do fim do túnel. Não, ela está ao alcance agora. Porque se a gente não é feliz agora aqui, nós não seremos felizes com um mundo mais harmônico, porque o que está falando alto é internamente, não externo. Nós não dependemos de nada externamente para ser feliz, para criar o nosso castelo. Tudo se cria internamente. Quando eu mudo internamente, eu vejo o mundo de outra forma. Eu agradeço até Deus estar diante de tantos seres equivocados para eu ser, para que eu possa ser uma pilastra de luz, uma pilastra, um digno representante da luz para poder ajudar tantos irmãos equivocados. É uma oportunidade muito boa. Perguntas? Você conhece o falador Eurípides de Massamuca, o espírito da vida? Ele tinha faculdade, tinha uma história dele. Ele cuidava de uma gestante lá em Sacramento, Minas Gerais, atual. Como que ele chama? Eurípides Massamuca. Eu já ouvi. Parece que essa gestante que ele cuidava entrou em trabalho de parto. Só que nesse momento ele está dando aula, uma palestra. E ele já tem tempo hábil de ir até a casa da senhora para fazer o parto. Aí o marido da senhora saiu disparado para chamar ele, né, para pegar ele e fazer o parto. Só que aí ele teve um estado de sonolência, ele sentou na cadeira e adormeceu. Só que isso aí se desdobrou na casa dessa senhora, se materializou, fez o parto e voltou. E aí chegou o marido onde ele estava dando aula. Implorou, pelo amor de Deus, para ele ir lá para fazer o parto da esposa dele. Só que ele falou que ele tinha feito o parto. E o cara falou: não, você não fez. Se tivesse feito, você teria passado por mim no caminho. Aí ele, para tirar a dúvida, falou com o cara lá, só que chegando lá, a esposa chegou e perguntou por que ele tinha voltado se ele tinha feito o parto. Né? Então, nesse caso, que ele se deslocou, ele se materializou, pelo espírito, não sei, o nome dele, ele pode ter se utilizado do ectoplasma dele ou
Exatamente. Exatamente. Bom, se não saiu gravado o que o nosso irmão disse, ele falou que tem um tal de um rapaz em Minas Gerais tal que trabalha para ajuda fraterna e alguém foi buscá-lo para que pudesse fazer um parto da sua esposa, mas não teve condições de ir e tal, e ele dormiu e acordou, e quando o outro perguntou, você não vai? Ele falou, já fui, já fiz o parto. Ah, mas você não passou por mim, não sei o que lá, e foram constatar e tinha feito o parto realmente. O que isso, ele está falando que ele desdobrou e se materializou e fez o parto. Até esse materializar, ele não precisa necessariamente materializar tudo. Só o fato dele ter feito, ele pode ter usado o ectoplasma dela ou dele e fez o que ocorreu, e ele, para ele estava tudo consciente. E de repente a mulher, se ela tem uma sensitiva para ver as coisas, ela percebeu tudo, senão ela também estava dormindo, ela estava anestesiada para que pudesse fazer esse trabalho. Isso ocorre, isso pode ter, de acordo com o merecimento de cada um. Isso pode ocorrer sim. Mas não é comum acontecer, para que a humanidade não fique esperando esse tipo de coisa, não fica só tendo fé nesses trabalhos fenomênicos, sabe? Porque a humanidade hoje em dia, ou ainda hoje, ela quer ver muitos efeitos sobrenaturais. Se aqui nessa casa, que todas as casas de luz, se quiser fazer manifestações, é muito fácil, é muito fácil. Só que isso daí, no outro dia, tem ônibus parado aí na porta, de Santa Catarina, de Manaus. Então vem gente fazer romaria. Então eles precisam, muitas pessoas precisam muito disso, acreditam muito nisso. E Jesus, ele é taxativo quanto a isso. Ele veio para orientar, não para resolver. As pessoas que necessitam de qualquer ajuda espiritual são encaminhadas a locais específicos para isso e passa por um tratamento na qual adquiriu merecimento. Tem muitas casas de cura. E tem muitas casas que a missão é outra, que nem essa casa aqui, ela trabalha com cura, com psicografia, tudo, mas não é uma casa específica para isso. Tem pessoas que falam assim, eu queria receber uma mensagem do meu filho que desencarnou. Gente, fala, você está em casa errada. Porque se der uma, parece trocentas e foge do nosso propósito, da nossa missão. Então tem casas específicas que fazem isso. Então, a gente vê em determinados templos, igrejas, fazendo manifestação. Muitas é teatrismo, muita é palhaçada. Mas tem algumas manifestações mediúnicas que é muito fácil. É muito fácil. Alguém que tem um comando firme e tem conhecimento disso, abre uma frequência na hora, manifesta qualquer espírito. Manifesta. E as pessoas dão muito valor a isso, enaltece, sabe? Aquele é um digno representante da seara do Pai. Aquele lá é um mestre. Não é nada disso. Não é nada disso. É mais fantoche. O que nós precisamos é focar mais, sabe o quê? Em reforma íntima, parar com rituais, parar de acreditar em banhos de descarrego, parar de fazer oferendas
isso tudo sem apologia, sem crítica, mas quanto mais o ser está envolto a esse tipo de rituais, menos evoluído ele se encontra. Quanto mais evoluído está um ser, mais interiorização através da fé, concentração, sinceridade do propósito, ele permanece. Então, que lembremos, todos os seres que precisam de alguma oferenda do eterismo daquele alimento, são seres desencarnados que não sabem gerar sua própria energia. E não sabendo gerar sua própria energia, ele não tem a mínima condições de se ajudar, quanto mais os outros. Ser de luz não precisa de oferenda, eterismo de alimento. Ele gera a sua própria energia, através de feitos com amor, com compaixão. E esses irmãos encontram ainda na ignorância, precisando desse alimento ou não, se ele aceitar a ajuda dos mentores, ir para uma colônia espiritual para se preparar para encarnar outra vez, para cumprir com seus desígnios divinos, para ele gerar sua própria energia. Então, que façamos reflexões disso também. E quem está acessando tudo isso que estamos dizendo, que fique bem claro que não é apologia, que não é crítica, simplesmente relatando o que nós tanto recebemos da espiritualidade. É amor, é elevação vibratória através do amor, é perdão, é compaixão, é fraternidade, caridade. Isso faz com que nos melhoremos, transmutemos sentimentos negativos e ativa Kundalini, resplandece a nossa luz, atinjamos o Antakarana, recebemos código, resplandece a nossa luz, aflora o lótus de 1000 pétalas, acessa a sabedoria, e quem nos protege é a nossa própria luz. A nossa própria luz. Não se engane disso. Não duvide disso. Leis, luz interior. Muitos sofrem na vida por desconhecerem a origem da dor. Como fazer para aceitá-la? Ou como agir para extingui-la? A interação dos sentimentos nobres com a consciente liberdade de escolher e proceder possibilita uma vida mais rica de oportunidades, uma mente equilibrada e um corpo harmônico e saudável. Cada um constrói seu próprio destino. Então, os erros, escolhas equivocadas do passado devem servir apenas de base para novas realizações futuras. A humanidade vem evoluindo através das inúmeras passagens pela carne, e são as experiências adquiridas que formam a bagagem positiva ou negativa, permitindo os conhecimentos essenciais à renovação pessoal e coletiva. Infelizmente, vícios e tendências negativas têm servido de obstáculos às transformações, exigindo com isso a corrigenda dos impulsos inferiores, o total controle dos pensamentos e atitudes, abrigando que cada um renove seus valores éticos, morais e espirituais. Cada recomeço na carne é meio sublime de se fortalecer e externar virtudes, realizar novos aprendizados
e retificar o que esteja em desarmonia. Infelizmente, o ritmo intenso, imediatista e desordenado de levar a vida tem encaminhado muitos ao abismo do consumo e dos prazeres mundanos, fazendo-os perder toda noção de compromisso e responsabilidade. Em consequência, o estresse decorrente do medo, da ansiedade, das fobias e da insatisfação a envolver no sofrimento grande parcela da humanidade. A Terra se encontra em transformação. Provas e expiações são testes indispensáveis ao resgate das faltas cometidas. No entanto, pelo uso do amor e fraternidade, podem ser resgatados sem sofrimento. Mudar exige trabalho árduo, confiança e compromisso. Também necessita que as potencialidades divinas sejam utilizadas em favor do próximo. Assim não sendo, vivencia-se as dores e as aflições devido ao envolvimento dos sentimentos nobres pelo egoísmo. Coerência, lucidez, coragem e decisão são forças dinamizadoras que descristalizam os maus pendores, energias deletérias que arrastam ao abismo das viciações e maus procederes numéricas e maus procederes inúmeras criaturas. Em decorrência da sua constituição físico, psíquico, emocional, a criatura humana necessita desenvolver atividades distintas que a impulsionam ao progresso e a leve se manifestar pelos atos de bondade, compaixão, fraternidade e amor ao próximo. No mundo terreno, todos sofrem os efeitos de toda ordem e de vários graus de intensidade que determinam a exteriorização e a internalização segundo o comando da mente e a influência da vontade, acionando os estados de dependência ou de autonomia perante a vida. Que brilhe sempre a luz divina nos corações já libertos dos apegos e chamamentos ilusórios dos prazeres e necessidades do mundo. Então, é claro e notório que esses envolvimentos com a energia do astral inferior só vêm a nos estagnar na tridimensionalidade, só vêm a nos prender em paixões e desejos. E nós não precisamos mais disso. Está na hora da gente acessar essa energia crística, essa energia multidimensional que já está ao alcance de todos, mas nem todos estão para essa energia. Que nos esforcemos, que façamos um trabalho de objetividade, não através de rituais, não através de querer afastar o mal de nós, mas nos preparar para não dar brecha para o mal chegar até nós. Porque é fácil
achar um meio de espantar o vírus da gripe, é só colocar uma roupa, uma máscara, entrar dentro de um casulo, a gente não deixa o vírus da gripe nos atingir, mas a gente fica tolhido. Que tal não deixar nossa imunidade abaixar? Espiritualmente é a mesma coisa. Afastar o mal da gente com banho de descarrego, com defumador, com não sei o que lá, a gente está nos enganando. Quem afasta o nosso mal é a nossa luz. Então tem um ditado que diz assim: não corra atrás das borboletas, cuide do jardim. A gente precisa estar fortalecido para que o mal seja selado. A porta aonde habita o mal está selada através do meu amor, através dos meus procedimentos, não através de rituais, porque eu estou indo no efeito, não na causa. A causa é eu não estar receptivo e nem chamar o mal para mim. E o efeito é eu querer espantar o mal. Sai desse corpo que não te pertence, Satanás. Isso não existe. Esse mal, ele só vai afastar de nós quando a gente não tiver uma força de atração. Porque matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa dos quadrados da distância. Força atrativa. Então, que não nos iludamos. Façamos o máximo para elevar as nossas vibrações, façamos o máximo para exalar nossa luz. E como? Com os princípios de uma lei cósmica universal divina. O que é os princípios de uma lei cósmica universal divina? Cada livro fala de uma coisa, tem um caminho. E onde vai chegar esse caminho? Qual é o píncaro? Qual é o topo de todo esse aprendizado? É uma coisa só, o amor incondicional. O que é uma lei cósmica universal divina? Amor incondicional. O que eu faço para me proteger? O uso do amor incondicional. Como eu faço para me proteger? Como faço para exalar minha luz? Amor incondicional. E o que o amor incondicional tem? Perdão. Tem tudo que é altruísmo. Tem compaixão, tem fraternidade, tem luz, tem bondade, tem bons pensamentos. E o que fora desse propósito divino tem? Inveja, procrastinação, maledicência, orgulho, vaidade, ostentação, esperteza, querer passar os outros para trás. Tudo isso está fora do contexto de uma lei cósmica universal divina. Então, vamos procurar, cada dia estar nos enquadrando mais nessas leis, vivenciando o amor incondicional. Devagar nós vamos exercitando e quando menos espera, ao invés da gente querer revidar o mal que nos atingiu, a gente vai prestar mais atenção de emanar luz para aquele ser. Ele nos ajudou a mostrar nossa fraqueza e aonde nós devemos nos fortalecer para ele ninguém ter esse poder de nos atingir. Então nós temos alguns minutinhos para pergunta. Como? O irmão está perguntando se eu acredito em obsessão. Aqui, no mundo dual, onde a diversidade é necessária, esses irmãos estão atuando com muita força. Todos aqueles que têm pendência estão obsediados, todos aqueles que atraem força semelhante através de
afinidades. Se eu bebo, eu vou ter um obsessor através da bebida. Se eu uso droga, eu vou ter um obsessor que se alimenta dessa droga. Se eu sou muito rancoroso, invejoso, é cada um atraindo força semelhante. Então o obsessor ele está firme e forte. E tem aquele obsessor que nos aproxima através de afinidade, isso que eu falei. É raiva, ódio, bebida, vícios, sexo animalesco, eles vão se alimentando dessa energia. Tem os obsessores que estão ligados a pacto de vidas passadas ou até nessa vida. Eles ficam cobrando porque eu saí, eles me têm como um escravo. Eles querem que eu seja o escravo dele. E tem aqueles amando. E alguma pessoa que eu cometi algum mal e ela guardou algum ressentimento contra mim, ela não tem força suficiente para me atingir, ela se associa a alguma egrégora trevosa, até inconsciente. Até inconsciente isso ocorre. E vem esses obsessores através de mando. Nada disso importa para a gente. O que importa é o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. Essa é a melhor defesa do que ficar sabendo, querendo desmanchar o feito. Ai, fizeram macumba, ai, fizeram trabalho para me derrubar. Tudo isso não importa. Importa que eu estou sentindo essas influências e o que eu devo fazer para não permitir mais, me tornando uma pessoa melhor. O amor vai cobrindo multidões de pecados. Eis a questão. Mais alguém? Vai. O irmão perguntou, daqui a uns 200 anos, nem isso, daqui a uns 100 e poucos anos já vai ter uma transformação muito grande nesse planeta. A cada dia já está tendo. Já estão querendo fazer o iPhone 7. Então, cada dia aparece uma novidade, um avanço tecnológico e outras coisas mais. Então, nós não vamos mudar quem ficar aqui na Terra, nem há 200 anos, nem há 500 anos, esse modelo de ser humano. Nós continuaremos, mas os conceitos e paradigmas serão outros. Nós estaremos muito mais sutilizados. Nós não precisaremos mais nos alimentar com comida. Não vai precisar se alimentar com essas comidas de gordura animal. Vai ser muito sutil, sutil a alimentação. Nós vamos ter um governo único, uma linguagem única. A cada dia que passa está caminhando para isso. Isso é nova era. Isto é adentrar numa quinta dimensão. Mas vai ter isso aqui, essa tecnologia muito avançada, comodismo para o ser humano, não epidemia, não vai ter guerras, não vai ter nada disso. Então, a mudança, segundo o Ramatiz explicou, de uma terceira, quarta e quinta é da água para o vinho. Então nós sentiremos uma mudança radical? Não, porque tudo é gradativo, dose homeopática, vai mudando sem um impacto, sem uma mudança radical. Nós vamos nos adequando, mas se a gente acessar um registro acástico de 100 anos atrás, nós vamos perceber a diferença brusca
Nos últimos 100 anos para cá houve uma mudança e eles estão dizendo que não precisa ser 100 anos, não. Quarta dimensão é um mundo regenerativo. É um mundo na qual se prepara para a quinta dimensão. É onde se transforma cristais sanguíneos, formação de filamentos do DNA para RNA, aonde a pituitária e pineal elas são modificadas, crescidas, aonde há uma mudança na matéria propriamente dita. E a tridimensão existe na psique humana ainda, porque a Terra já não vive mais na terceira dimensão. Ela está se adequando na quinta já. O nosso corpo já vibra na quarta, regenerativo, e a nossa mente está preso numa terceira dimensão. Não, não é não. Não, nem na quinta vai ser. Nem na quinta, ainda vai ter. Quando você estiver numa quinta dimensão aqui, ou até antes adquirir a ascensão, a iluminação, você passa a mundos moronciais, mundos aí já começa a diluir, você começa a formar sua união sagrada, você sai desse patamar tridimensional, entra para um nível de almas, depois para espírito. A sequência depois do moroncial vem o mundo espiritual, aí muda de conversa. Bom, estamos chegando ao final da explanação, lembrando que semana que vem e a outra não haverá palestra, isso quer dizer dia 30 e dia 6, retornaremos no dia 13. Estaremos viajando amanhã para Portugal. Vamos realizar uma iniciação e cumprir com a nossa missão em Portugal e na Itália. E retornaremos na palestra no dia 13. E vamos com algumas novidades, evidentemente. Então vamos colocar nosso mantra.